O sexto episódio da segunda temporada de Ruptura é cheio de flertes, pessoas beijando, romance, mas também tem a minha cena favorita da série até agora, que é aquela com a Helena e o Mark no restaurante oriental. Mas antes da gente começar a falar desse episódio, vale lembrar que vai ter spoiler, então se você ainda não assistiu, volta lá, vê e depois volta pra cá. E se você já viu, bora! O episódio começa exatamente onde tinha terminado o quinto, ou seja, o Mark tá conversando com a Arigabi sobre uma memória que ele acabou de ter de uma sessão de wellness dele conversando com a Gemma. Só que ele fica muito confuso, ele não sabe o que é uma sessão de wellness, ele acha muito estranho ela ficar jogando aqueles fatos pra ele, e ele tá muito perturbado com a memória porque essa Gemma de dentro da Lumon tem aquele olhar vazio, como se não conhecesse ele, né? Não é a esposa dele, é uma outra pessoa. A Arigabi tenta consolar o Mark dizendo que juntos eles vão conseguir tirar a Gemma de dentro da Lumon, pra ela voltar a ser a Gemma que o Mark conhece. E aí eu fiquei pensando, será que ela falou isso porque ela realmente acredita que dá pra trazer a Gemma de volta ou só pra consolar o Mark no momento ali de angústia? Porque assim, até então a minha teoria é que a Gemma tinha alguma coisa diferente do resto das pessoas, que ela não seria uma interna comum em que basta apertar um botãozinho e ela volta a ter a personalidade dela. E eu acreditava nisso por conta de uma cena que aparece no trailer dessa segunda temporada, onde a senhora Cobell fala pro Mark que ele não vai ter um final feliz, como se não tivesse solução para essa situação da Gemma. O que vocês acham? Ela tá dizendo a verdade ou tá só consolando Mark? Eu pessoalmente não confio muito nessa mulher. Dentro da Lumon, o Dylan conta pra Halle e pro Mark sobre o bilhetinho que o Irving deixou com as coordenadas para chegar até o tal elevador misterioso. Só que esse episódio dá uma enrolada nesse assunto e no final ninguém vai acabar indo até o elevador misterioso. O Dylan resolve deixar de lado esse objetivo porque ele tem medo de perder as sessões que ele tá tendo com a sua esposa. Ele quase conta pro Mark e pra Halle que ele tá tendo essas sessões escondido, mas no final ele acaba deixando pra lá. Aliás, ele tem mais uma sessão com a esposa e dessa vez eles se beijam no final. O que é meio esquisito, porque é como se a esposa estivesse traindo o Dylan com a versão interna dele. Tanto que mais pra frente, numa outra cena, quando a gente vê o Dylan externo com a esposa, a gente vê que ela esconde esse fato dele, justamente para ele não ficar chateado. E o interessante dessa situação é que a esposa do Dylan parece que tá gostando só do Dylan interno, parece que ela nem liga mais pro externo. Voltando para Mark e Halle, eles acabam postergando essa ideia de investigar o elevador misterioso porque o Mark conta para Halle sobre o lance dele ter ficado com a Helena. A princípio a Halle fica triste e confusa com essa situação, ela resolve dar uma volta sem o Mark para refletir sobre isso que aconteceu. Mas no final parece que a Halle entende que não vale a pena ela ficar sofrendo por uma coisa que uma outra pessoa fez, né, se passando por ela. E ela resolve que ela quer e merece ter com o Mark uma relação sexual assim como a Helena teve. Na cena que eles se relacionam, o interessante é que parece muito dois adolescentes que são muito ingênuos e não sabem o que estão fazendo, principalmente por parte da Halle, que para ela é uma coisa muito nova. Depois dessa cena, os dois reparam que o nariz do Mark está sangrando e aí eles vão até a senhorita Huang para serem atendidos ali com o kit de primeiros socorros. E nessa cena que acontece a transição do Mark interno para o externo, porque a impressão que dá é que tudo aquilo que a gente assistiu nesse capítulo até então, na verdade era uma memória do Mark externo que ele está tendo por conta do processo de reintegração. Apesar disso, quando o Mark acorda, a impressão que dá é quando você, sabe quando você acorda de um sonho, você tenta lembrar o que você sonhou, mas você não consegue lembrar, você meio que fica com a sensação, mas você não consegue lembrar o que você sonhou. Parece que é isso que acontece com o Mark nesse momento. Ele tenta lembrar daquela memória que ele acabou de presenciar na cabeça dele, mas por algum motivo ele não consegue lembrar dela. Mas voltando para o que está acontecendo dentro da Lumon, a gente também vê uma cena interessante do Miltic com a senhorita Huang. Ele chama a garota para ter uma reunião e ali acontece um diálogo nada amistoso entre os dois. Lembrando que assim, o clima entre ele e a garota já tinha começado a azedar no episódio passado, quando ela começou a ser meio enxerida e começar a dar uns palpites em como ele deveria trabalhar.
Só que o clima piorou de vez depois do feedback, porque obviamente que quando o Sr. Drummond fala pro Milchick que tiveram algumas críticas anônimas em relação ao trabalho dele, é óbvio que essas críticas vieram da Srta. Huang. E o Milchick sabe disso e ele não vai deixar barato. A primeira coisa que o Milchick fala para a Srta. Huang é que ela precisa se lembrar que ela depende da aprovação dele para ela se graduar num tal de Wintertide. Eles não explicam exatamente o que é isso, mas deixa entender que é como se ela fosse uma aprendiz, uma estagiária que precisa ser efetivada. E o Milchick é o cara que vai decidir se ela está pronta ou não para ser efetivada. Na sequência ele fala que ela tem que se concentrar no trabalho dela, ou seja, ele não poderia ser mais explícito ao dizer: garota, faz o seu trabalho, ao invés de ficar anotando as coisas que eu tô fazendo de errado para falar lá pro board, né, e eles virem dar feedback em cima de mim. E ele termina dizendo que a Srta. Huang precisa, abre aspas, erradicar do seu âmago a insensatez pueril. Ou seja, ele está usando palavras muito rebuscadas para dizer que a Srta. Huang tem que deixar de lado essa parte mais infantil dela e amadurecer, para ela alcançar os seus objetivos dentro da Lumon. O irônico é que, para dizer isso, o Milchick acaba cometendo um dos erros que foram levantados durante o feedback dele, que é usar um vocabulário rebuscado demais para dizer uma coisa simples. E ele mesmo se sente culpado de ter repetido esse erro, porque numa outra cena mais pra frente, a gente vê o Milchick falando com ele mesmo frente ao espelho, repetindo essa frase e diminuindo essa questão de ser rebuscado para ela ficar cada vez mais informal, até que no final ele fala simplesmente a palavra grow. E como ele fala grow olhando para ele mesmo no espelho, a gente percebe que tem um segundo sentido nessa frase. Ele não tá só falando a frase para se acostumar com o vocabulário, ele tá falando para ele mesmo que ele precisa evoluir como pessoa para melhorar dentro da Lumon. Nessa mesma cena que ele tá treinando o vocabulário, ele também monta uma pilha de papéis enormes para ficar colocando o clipe da maneira certa, para ele não cometer um dos erros que foram levantados no feedback, que era colocar o clipe de maneira errada. Eu confesso que até fiquei com dó dele, porque achei que ele pegou pesado demais com ele mesmo por uma coisa tão tosca, que é o jeito que você coloca o clips. E só acrescentando mais uma coisa sobre o Milchick que eu esqueci de falar, é o seguinte: no episódio 5, o Milchick começou a usar da chantagem contra os internos para deixar eles na linha. Então o Dylan tá na linha, né? Ele não tá fazendo coisa errada, porque ele sabe que se ele fizer, o Milchick vai cortar as sessões dele com a esposa. E no caso do Mark, ele fez uma chantagem de que iria contar pra Halle que ele, Mark, transou com a Helena. Só que nesse episódio já caiu por terra essa chantagem, porque o próprio Mark foi até lá e contou pra Halle toda a verdade. Então é provável que no próximo capítulo a gente veja finalmente o que está por trás do elevador misterioso, ou que pelo menos o Mark e a Halle tentem chegar até lá. E agora chegou a hora de falar da minha cena favorita da série inteira até agora, que é aquela com o Mark e com a Helena dentro do restaurante oriental. O que acontece é o seguinte: o Mark acordou exausto e todo esfomeado depois de uma sessão de reintegração. Ele dá uma discutida com a Rigabi, porque parece que ela tá colocando ele à exaustão para que ele consiga lembrar de tudo, e ele percebe e ele fala: não pô, deixa eu sair para comer, tô com fome e tal. Cortando para a cena do restaurante, a primeira coisa que a gente vê é o Mark comendo igual um animal, assim, usando a mão para comer, apoiando os hashis. Logo em seguida chega a conta e ele usa essa mesma mão suja que ele estava usando para comer para tirar as notas do bolso e pagar pela refeição. Nisso, a Helena entra no restaurante e senta de frente para o Mark em algumas mesas para frente. Ela começa a trocar olhares com ele e assim, logo de cara dá pra ver que o Mark tá totalmente desconfortável. Ele tá ali na dele, ele não quer papo com ninguém, e o Mark externo é um cara transparente. Então a Helena vê o Mark de longe e dá aquele sorrisinho assim, tipo, e o Mark fica... Porque ele é sincerão, ele não vai ficar, sabe, fazendo sorriso falso pra ser educado. Por outro lado, a Helena é uma pessoa extremamente profissional e protocolar. A gente nunca sabe o que ela tá pensando de verdade, qual que é o sentimento dela. O que a gente sempre vê da Helena é uma pessoa que tá vestindo uma máscara para se comportar da maneira com que ela acha que é a melhor forma de se comportar para alcançar algum objetivo. E nunca a Helena de verdade. Ela nunca é sincera, espontânea. Ela sempre tá fazendo o que ela acha que ela precisa fazer para chegar onde ela quer.
Então essa cena vai ficando toda bizarra, porque vai ficando cada vez mais constrangedor. O Mark sendo simplesmente totalmente sincero e não fazendo nenhum tipo de sala ali, ou sabe, não sendo minimamente simpático com uma pessoa que está se aproximando dele, enquanto que a Helena tenta ser toda protocolar desse jeito que eu falei. Ela vai até a mesa dele, começa a conversar com ele não convida ela para sentar e ela pergunta se ela pode sentar. Aí o Mark meio que tipo, pô, então tá, né, vou deixar você sentar, já que você não pegou nenhuma das indiretas que eu tô dando, que eu não quero você aqui, tá bom, senta aí. E o diálogo deles é muito interessante, porque a Helena começa com uma técnica de negociação que é falar alguma coisa que gere empatia pela outra pessoa. Então ela começa dizendo que ela pede desculpas por aquele evento que aconteceu quando o Mark externo foi tomado pelo Mark interno, que foi todo aquele lance que aconteceu no final da primeira temporada, em que os internos assumiram o corpo dos externos. E pouco a pouco ela vai desenrolando a conversa para tentar criar uma empatia com o Mark naquele momento. Então o Mark faz uma piada, ela pega o gancho e começa a fazer piada também, até uma hora que o Mark dá um sorrisinho, uma risadinha. E quando o Mark começa a levar essa piada para um lado mais flertivo, ela flerta forte com ele ali e cogita até que convidar o Mark para conhecer o pai dela. Nesse momento eu fiquei meio confuso, porque eu não estava entendendo se eles estavam flertando só por flertar mesmo, ou se o Mark que estava ali naquele momento se lembrava que ele tinha se relacionado com a Helena. Mas depois de tudo isso, do nada, a Helena começa a falar sobre a Gemma, a esposa do Mark. Só que com um pequeno detalhe, ele chama a esposa dele de Hannah. E eu não acho que ela errou o nome da Gemma, ela fez de propósito, porque essa pessoa que é tão meticulosa com tudo, fez de propósito para dar uma provocada no Mark. E o Mark já fica meio tipo, não, é Gemma o nome da minha falecida esposa. Não bastasse isso tudo, ela volta a tocar num assunto que o Mark não queria falar, que é insistir para que ele conte para ela tudo o que aconteceu naquela noite, que o interno ocupou seu corpo, e ainda fala que acha uma pena a maneira com qual a Gemma morreu num acidente de carro. Então o interessante é que é o seguinte, primeiro o Mark tá todo constrangido, ele quer ficar sozinho na dele. Aí a Helena vai usando de vários métodos para se aproximar dele, para deixar ali um clima mais gostoso entre eles. E quando ele finalmente dá aquela risadinha, ele tá mais descontraído, ela vai lá e meio que dá uma intimidada nele. Porque no final a impressão que dá é que a Helena trouxe esse assunto de como a Gemma morreu justamente para ameaçar o Mark que ela pode fazer a mesma coisa com ele. Tanto que no final da cena o Mark ele meio que sai correndo, porque tá com medo da mulher. Ele fala, pô, essa mulher tá me vigiando, ela veio até aqui conversar comigo e no final começou a contar como a minha esposa morreu. E obviamente que, apesar do Mark externo ainda não ter várias das memórias do interno, ele já sacou que a Lumon tá por trás do desaparecimento da esposa dele. Então, quando a Helena vem e fala pra ele sobre esse assunto, ela tá fazendo uma ameaça, porque ela tá lembrando ele de que a esposa dele, entre aspas, morreu porque a Lumon quis que ela morresse. No final da cena, quando a gente vê o Mark saindo do restaurante, a gente vê que é um restaurante meio chinfrim, assim, que tá até com o letreiro meio apagado. O que dá mais uma noção de que a Helena não foi ali por acaso, ela não encontrou o Mark por acaso. Ela foi ali atrás dele, porque ela é uma pessoa de elite, pra que ela ia frequentar aquele restaurante? Assim que ele chega em casa, ele fala para Rigabi que ele quer retomar o procedimento mais invasivo que ela tinha sugerido, justamente porque ele está se sentindo ameaçado naquele momento. Ele realiza o procedimento e aí começa a dar tudo errado. Parece que ele bateu forte na cabeça dele. Nisso chega a Devon, ele e a Devon começam a conversar e ele cai no chão tendo uma convulsão. Nesse momento, a Rigabi aparece para socorrer o Mark e aí fica claro que aquele segredinho que o Mark tinha de não contar para Devon sobre a Rigabi vai cair por terra. Só que esse episódio não acaba com o Mark tendo a convulsão. Na verdade, tem uma outra parte desse episódio que é muito importante, que é inclusive o que dá nome a esse episódio, Attila. Eu tô me referindo ao encontro do Irving com o Burt e o Fields. Pra quem não lembra, no episódio 5, o Burt havia convidado o Irving para ir jantar na casa dele com ele, Burt, e o seu marido Fields. Chegando na casa dos dois, antes do Irving entrar, ele resolve fazer algumas coisas. A primeira coisa que ele faz é tirar o preço do vinho, porque o Burt tinha falado pro Irving levar um vinho, mas levar um vinho caro, porque eles gostavam de vinho caro. E aí provavelmente o Irving tá tirando o preço para não ficar claro que o vinho que ele tá dando não é tão caro assim. Na sequência ele dá uma ajeitadinha no bigode. E por que essas duas coisas são importantes?
Isso mostra que o Irving ele tá preocupado com a aparência dele, a mais do que o normal. Ele tá fazendo essas coisas porque ele tá indo até o Burt com um objetivo. Ele não tá indo lá jantar porque, enfim, ele quer curtir a noite com os caras lá. Na verdade, ele tem uma missão, ele é um espião, então ele quer tirar informações desse casal. Então quando a gente vê o Irving se arrumando dentro do carro, é como se ele estivesse tentando se preparar para aquele momento que ele tem que se comportar de determinada forma para conseguir o objetivo dele. Assim que o Irving entra, a gente percebe que o Fields e o Burt costumam se chamar de Attila. Mas por que Attila? Mais pra frente o Burt comenta que é por conta dos Hunos, que na verdade antigamente o Burt e o Fields se chamavam um ao outro de Huno. Os Hunos eram um povo de nômades que viveram ali na região da Eurásia durante um longo período de tempo, incluindo a época quando se estabeleceu o Império Romano. Na verdade, um dos acontecimentos mais importantes da história dos Hunos foi que eles foram importantes para a queda do Império Romano, quando eles começaram a invadir os territórios tomados pelos romanos sob a liderança de um cara chamado Átila. Mas por que será que eles trouxeram essa referência de Hunos e Átila nesse episódio? Será que nesse contexto de ruptura, o Império Romano não está simbolizado pela Lumon? Nesse caso, o Burt e o Fields seriam aquele povo que quer derrubar o Império Romano, ou seja, derrubar a Lumon. Mas será que isso faz mesmo sentido? Porque a impressão que eu tive depois desse episódio é que o Burt está meio que trabalhando para a Lumon, apesar dele não ser mais um interno. Isso já era uma hipótese que eu estava desconfiando e agora ela aumentou ainda mais quando nesse episódio a gente vê que ao mesmo tempo que o Irving está indo jantar com o Burt, o Drummond invade a casa do Irving para dar uma investigada, dar uma bisbilhotada no seu ex-funcionário. Será que foi coincidência? Ou será que o Burt está trabalhando para Lumon e ele avisou que ia convidar o Irving para jantar na casa dele e aí já combinou com o Drummond, Drummond, vai lá na casa dele essa noite porque ele vem jantar aqui em casa. Mas pode ser que não também, pode ser que simplesmente a Lumon esteja de olho em tudo e ela soubesse que naquela noite o Irving estaria fora de casa. Aliás, eu senti falta daquele cachorro, Radar, que é o cachorro do Irving, nessa cena que o Drummond tá invadindo a casa dele. Porque, se você é um detetive que tem um cachorro que chama Radar, ele não vai dar uma latidinha se alguém invade sua casa? Eu espero que isso seja explicado no próximo episódio. Mas voltando pro jantar, tem algumas coisas esquisitas que acontecem por ali. Primeiro, é bem estranha a história de como o Burt resolveu fazer a ruptura e entrar para Lumon. Ele conta que foi uma questão religiosa, que um dia o Fields perguntou para ele se ele achava que iria para o céu, e aí o Burt sabe que ele foi uma má pessoa, então ele resolve trabalhar na Lumon para ganhar uma segunda personalidade, e aí o Burt interno pode ir para o céu junto com o Fields, que é uma pessoa boa. Puta bizarrice, tanto que nem o Irving consegue esconder que ele tá perplexo com essa história. Agora, outra coisa esquisita é que o Fields fala que o Burt começou a trabalhar na Lumon há 20 anos. Mas aí o Irving fala, mas o processo de ruptura só não foi criado 12 anos atrás? E aí fica claro que o Burt está escondendo alguma coisa. É mais uma evidência de que ele trabalhava na Lumon já antes de sofrer o processo de ruptura e que ele pode ter um cargo muito mais alto do que parecia ter a princípio. Na última cena, a gente vê o Burt e o Irving combinando um próximo jantar só entre os dois, sem o Fields, mas o que mais me chama a atenção é que na sequência, quando o Irving vira de costas para ir embora, o Burt faz uma cara de mal, uma cara de vilão, e ele tá com aquela roupa toda preta, aquela gola alta, cabelo espetado para cima. Então, cara, pra mim se o Burt não é vilão, quem é vilão nessa história? Puta cara de vilão. Enfim, esse foi o 6º episódio da 2ª temporada de Ruptura. Mais uma vez, foi um episódio que talvez não tenha avançado tanto na história, Não foi aquele episódio que aconteceu muita coisa, mas eu gosto tanto do jeito que eles filmam e como eles conseguem ir a fundo nos assuntos, que pra mim foi um baita episódio. Ainda mais com aquela cena entre Helena e Mark. Porque, cara, aquela cena tem tudo. Quando você tá assistindo como espectador, você sente nojo, você sente um clima de romance, você sente o clima de ameaça, você sente o humor, e o diálogo é tão bem escrito, e ela é tão bem filmada, aquela hora lá que estão os dois ali conversando, a câmera pega os dois, não é aquele negócio de ficar foca em um, foca no outro, foca em um, foca no outro, não, são os dois ali frente a frente atuando ao mesmo tempo. Cara, pra mim aquela cena foi fantástica. O que vocês acharam do episódio? Escrevam aqui embaixo. Também deixem o like e se inscrevam no canal. Muito obrigado e até a próxima.